Olá meninas, hoje o tema é sobre direito do paciente e quem vai falar sobre isso é o advogado Leonel Correia. Aproveitem a aula. Olá, meu nome é Janaína Ferreira Guimarães, sou advogada, atuo no ramo da área do direito da família e sucessões, faço curso de promotora legal popular, o qual, além de agregar conhecimento à minha carreira, ajuda a eu levar conhecimento àquelas pessoas que não sabem do seu direito, corroborando assim com o acesso à informação e fazendo prevalecer um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal, que é o princípio da legalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Boa aula a todos! Saudações a todas, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre direito médico, direito dos pacientes. Agradeço imensamente a oportunidade à nossa primeira-dama, Larissa Chiuchi, no qual eu possuo grande respeito e admiração. Agradeço o convite mais uma vez à doutora Sandra Nogueira, uma grande amiga de longa data. Que Deus continue abençoando todos e continue trazendo grandes estratégias para esse projeto tão lindo que é o Promotoras Legais Populares. Parabéns por todo o legado desse curso, né? Eu espero que ele realmente transcenda aí mais estados, mais cidades e alcance um número muito grande de mulheres que querem fazer a diferença. Eu me chamo Leonel Correia, sou advogado, em direito médico e hospitalar, tenho especialização em direito médico e hospitalar pelo Instituto CERS, atuo na defesa dos profissionais de saúde, né? Apesar de hoje a aula falar um pouco sobre pacientes, né, a minha vertente de atuação é mais focada para profissionais da saúde, tá? E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, né, sobre a questão do direito médico e os campos de atuação. O que seria o direito médico? O direito médico ele é um ramo que estuda a regulamentação de leis e normas que são relacionadas ao atendimento médico, aos profissionais da saúde, os direitos dos pacientes e todas as vertentes que são relacionadas num campo tão vasto, tão amplo e tão cheio de situações, né, e desafios no nosso dia a dia. Nós vemos num país em que temos o sistema público de saúde versus o sistema particular, o sistema privado, os convênios, né, e temos inúmeras situações que abrangem o ramo completo aí de atendimento e desse sistema todo integrado de atendimentos médicos. Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre o direito dos pacientes relacionados a informações nas consultas, exames, autonomia de vontade do paciente, o direito do acompanhante, direito ao prontuário médico, a gravação de consultas, a alta a pedido, né, doenças graves e direitos no plano de saúde, ok? Nós temos também um estudo acerca de condutas resolutivas. São as condutas que nós devemos tomar enquanto pacientes em meio a um desafio, em meio a uma situação complicada de se resolver, ok? Em relação a consultas, né? Bom, enfim, nós sabemos que a rotina médica não é fácil, né? Hoje em dia nós temos um cenário de grande número de atendimentos, poucos profissionais da saúde, né? Por mais que os entes governamentais tentem alocar um número suficiente de profissionais habilitados para prestar um atendimento, né, eficaz, a gente ainda encontra e se depara com esse desafio, inclusive pela falta de profissionais de saúde habilitados, né? Então, assim, nós precisamos sempre entender também esse lado de que a saúde, ela é um grande desafio. Por mais que se fale em termos de finanças, de alocação de recursos, nós temos esses desafios, inclusive, nas instituições privadas. Hoje, né, hospitais de grandes convênios passam também por dificuldades. Então, é necessário nós entendermos um pouco mais desse mundo, né, de forma a elucidar, de forma a compreender o grande desafio que é.
Tá? Então, eu costumo dizer sempre, todos nós somos pacientes, né? Enquanto pacientes, a gente precisa também fornecer um pouquinho daquilo que a gente pode fornecer, cooperar um pouco com aquilo que está em nossas mãos, tá? Então, quando nós vamos exigir nossos direitos, a gente também precisa pensar nos nossos deveres, ok? Todo paciente, a partir do momento em que ele tem uma consulta, seja de pronto atendimento, seja uma consulta eletiva, aquela consulta agendada, de rotina, né, um ginecologista de rotina, ele tem direito a receber informações claras, objetivas e compreensíveis, tá? A hipótese de diagnóstico, os exames que o paciente precisa realizar, tá? Quais foram os exames solicitados? Por que, doutor? Né, o senhor solicitou esse exame para mim? Qual é a necessidade? Nós temos esse direito enquanto pacientes, mas para que a gente possa exercer esse direito, precisamos também ser claros. Então, a minha recomendação, você enquanto paciente, né, seja clara, objetiva, informe para o médico, sem rodear muito os sintomas que você está sentindo, aquelas circunstâncias que estão em volta do motivo de você ter buscado essa ajuda médica. Né? Os médicos, eles têm uma rotina muito densa, uma rotina bem complexa, um número muito elevado de pacientes para atender. Temos trabalhado sempre com os médicos, né, essa humanização do atendimento. Eu acredito que muitas de vocês já tenham se deparado com excelentes médicos atuando no setor público, porque essa mentalidade tem sido inserida no meio médico, né, no meio social deles, e nós temos feito um trabalho através do direito, um trabalho também focado aí na humanização, para que isso melhore, porém, o paciente vai precisar cooperar, tá? Diagnósticos terapêuticos invasivos, né, a parte de anestesia, o porquê vai precisar fazer esse procedimento, são informações imprescindíveis, e você, enquanto paciente, tem direito. Leonel, o médico não me pareceu ser muito claro, pergunte novamente, peça para ele esclarecer com uma linguagem mais clara, uma linguagem mais simplificada. Se ele usou um termo muito técnico, peça para que ele repita essa informação, tá? Se o médico for muito complicado, você realmente não gostar das condutas dele, você não concordar com essas condutas, você tem o direito de solicitar substituição de profissional. Então, você não se dá bem com esse ginecologista, você não se dá bem com esse cardiologista, né? As condutas dele não parecem ser interessantes para você. Até mesmo a conduta medicamentosa, a conduta terapêutica, né? Ele te prescreve ali uma espécie de tratamento no qual você não se dá bem. Aí você vai até ele, repete, explica novamente, solicita para ele uma substituição e ele parece ser resistente em relação a isso. Você tem o direito de pedir a substituição, tá? Recusar se consultar com esse médico é um direito que você tem, independentemente da esfera pública ou particular. Autonomia de vontade, né? O que seria autonomia de vontade? É o seu desejo, é a sua autonomia enquanto pessoa civilmente capaz, né? Caso você não tenha nenhuma limitação intelectual, não seja pessoa interditada, responda por si própria, né? Você tem uma autonomia para tomar decisões relacionadas aos procedimentos que vão ser feitos, tá? Quando ocorre uma situação, um exemplo de a pessoa está passando mal, vai no pronto-socorro, né? Você, enquanto paciente, precisa ali de um atendimento imediato. E você está com aquela dor horrível, aquela dor insuportável. O médico vem com uma prescrição de 3 medicamentos. Você pode falar, doutor, esse medicamento especificamente, eu não me dou bem, eu não quero tomar. Às vezes é alergia, às vezes não é alergia, às vezes é porque realmente você passa mal. Eu, particularmente, confesso para vocês que Buscopan direto na minha veia me desmaio, né? Então, eu, quando preciso de algo relacionado a isso, eu já aviso o médico, falo, doutor, não dá, esse tipo de medicação para mim não funciona, porque minha pressão arterial cai, né? Então, eu preciso de uma alternativa em relação a isso. Isso eu estou falando de algo muito simples, do dia a dia, mas você tem autonomia, enquanto paciente, para recusar algumas terapêuticas, tá? Algumas medidas que o médico queira tomar, né? Eu te passei uma situação muito simples, porém, nós nos deparamos com situações até mais complexas. O médico, ele quer fazer ali um procedimento emergencial.
ele de repente te indica para uma cirurgia, te indica para algo um pouco mais complexo, e você está com receio, você quer uma segunda opinião, você tem o direito de solicitar essa segunda opinião, tá? Quando são situações eletivas, né? O que seriam situações eletivas? Aquelas nas quais você agenda, então uma cirurgia para ser agendada, um procedimento para ser concretizado ainda no futuro. Fica até mais fácil de você lidar com essa sua autonomia de vontade. Por quê? Você consegue buscar uma segunda opinião antes de se submeter àquele tratamento que às vezes não te traz tanta segurança, tá? Existe um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O que é esse documento? Ele é um documento que é fornecido nos hospitais, né, em clínicas, todas as vezes que você precisar fazer algum procedimento médico mais invasivo, tá? Então, esse documento, ele tem que fornecer todas as informações sobre o tratamento, né, a terapêutica, o procedimento médico que vai ser adotado naquele caso. Né, isso acontece quando você vai ser internado, isso acontece quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai fazer um exame no qual é necessário usar um contraste, por exemplo, as ressonâncias, tomografias, né, no qual você precisa usar um contraste, ali fala o termo de consentimento livre, esclarecido, né, explica quais são as possíveis reações, as possíveis, enfim, os possíveis reflexos desse exame que você está fazendo, tá? Então, esse termo, ele é um documento essencial e necessário para que você tenha essa segurança acerca do procedimento que você está fazendo, tá? Existe um direito também, que é o direito de não ser informado, tá? O que é isso, Leonel? O que seria um direito de não ser informado? Poxa, eu tenho o direito de não saber o que eu tenho? Tem. De repente, você passa por uma situação delicada na sua vida, você tem um certo medo naquele momento de descobrir uma doença, né? Você não quer saber naquele exato momento, você não está em condições psicológicas para tomar conhecimento de que você está passando por uma doença. Às vezes uma doença infecciosa, um câncer, né? Uma doença que traz para você realmente um certo medo, né? Uma ansiedade focada ali nas questões dos seus desafios, das suas próprias demandas, né, psicológicas e o equilíbrio emocional também. Muitas vezes você não está bem equilibrado emocionalmente. Você pode solicitar para que o médico, né, não te informe acerca dessa doença e passe essa situação para um familiar seu, para um amigo. Então, você vai acompanhado na sua consulta, vai acompanhada na sua consulta, e peça para que essas informações, né, sejam passadas para uma outra pessoa, autorize essa pessoa a receber essas informações, para que ela, de alguma forma, né, uma pessoa de confiança sua, uma pessoa que você se sente mais à vontade, possa te passar informações acerca disso, tá? Então, isso já aconteceu, conheço pessoas que acabaram tendo que se submeter a exames de doenças contagiosas graves e acabaram optando por não saber a resposta, pelo menos no início ali, dessas doenças, tá? Você tem o direito de não saber, de não ser informado. Direito do acompanhante, né? Os acompanhantes médicos, os acompanhantes, aliás, em consultas médicas, são um fator de grande questionamento dentro dessa parte do direito dos pacientes. Por quê? Muitas vezes você, como paciente, está acompanhado ali, ou da mãe, ou da filha, ou de alguém, companheiro, enfim, e você se depara ali com aquela impossibilidade desse acompanhante participar da consulta, tá? O que a lei fala sobre isso, né? O acompanhante, efetivamente, ele só pode, por lei, né, acompanhar o ato de consulta se for em caso de paciente grávida, né? Então, a grávida tem direito de acompanhante em todas as consultas, na internação, nos exames pré-natais, no próprio parto, né? O único momento que você consegue ali entrar num centro cirúrgico é através do parto, né? Uma exceção que se há por conta de inúmeras situações de insalubridade. O hospital é um local que precisa ter muita higiene, muita limpeza, então é uma paramentação médica muito grande
todos os profissionais que estão ali, anestesista, enfermeira, eles precisam estar devidamente paramentados, eles passam por uma higienização muito complexa. Então, não é qualquer cirurgia que você acompanha. O parto, ele é uma exceção a isso, até por conta dessa humanização, o direito que o pai tem de ver o filho nascer, né? Então, esse tipo de acompanhante é permitido, tá? Paciente internado menor de 18 anos de idade, tá? Ou idoso com 60 anos ou mais. Então, esse paciente que está internado, que é menor de idade ou maior de 60 anos, em razão do Estatuto do Idoso, tem direito, né, ao acompanhamento durante essa estadia hospitalar. E tem assegurado também a cobertura das despesas, tá? Então, o acompanhante, nesses casos, pode almoçar, jantar, tomar café da manhã no hospital, seja em instituição pública, seja em instituição privada, tá? Ou convênio médico. Então, esse direito é um direito assegurado. Fora isso, as demais pessoas, né, se o hospital, de repente, ter essa norma interna de não acompanhante, paciente ali de 20 anos, 30 anos, né, que não seja grávida, que não seja idosa, que não seja menor, eles efetivamente têm o direito de proibir. Aí só fica aquela questão das visitas, né, as visitas nos horários pré-estabelecidos, tá? Se houver algum problema relacionado ao acompanhante, né, você se enquadrou nesses casos. Então, é o seu filho menor de 18, o seu pai ou sua mãe maior de 60 anos, né, no qual a instituição não está deixando o acompanhante permanecer, você como acompanhante permanecer, busque a ouvidoria do hospital, tá? Busque ajuda relacionada a isso, e se for o caso, pode até mesmo lavrar um boletim de ocorrência em delegacia, tá? Ou, se não surtir nenhum efeito, essa parte da ouvidoria, essa parte específica do hospital, né, que seria necessária e indispensável resolver o seu problema, você pode buscar a Defensoria Pública, a Justiça, para ingressar em juízo e fazer valer esse seu direito de acompanhante. Prontuário médico. Prontuário, Leonel, por que é tão importante esse tipo de documento dentro do direito médico, tá? Por quê? O paciente, ele tem acesso, né, àquilo que está escrito, é a vida dele, é o diagnóstico, as hipóteses, né, diagnósticas, todas as queixas, todas as reclamações. Então, é necessário, o hospital, aliás, ele tem esse dever ou a unidade de saúde de fornecer esse prontuário, que é o registro completo, desde ali da sua entrada na portaria, onde eles medem, aferem a sua pressão, verificam a sua glicemia, verificam seus sinais vitais, até mesmo aquela rotina de atendimento do médico, tá? Então, você tem direito a esse prontuário. Se você tiver algum problema específico com esse médico, você tiver um problema com aquela unidade, né, no qual ficou evidenciado de que houve um erro crasso, uma conduta que não foi tomada devidamente, é no prontuário que você vai se socorrer. Inclusive, o prontuário é um documento utilizado nas ações judiciais, utilizado nas reclamações no Conselho Regional de Medicina, que eu vou falar um pouco mais para frente. É um documento extremamente importante, tá? Só que ele é um documento sigiloso, então você tem que tomar muito cuidado, nunca revele o conteúdo do prontuário médico, não exponha na internet. Já vi casos de pessoas expondo fotos de prontuário para reclamar de médico na internet. Isso é totalmente equivocado. Nós temos um meio certinho de ir contra o médico. Não precisamos divulgar nada na internet, tá? E ele tem que ser fornecido, tá? Caso a instituição recuse o fornecimento desse documento que é de direito seu, você pode fazer a reclamação na própria instituição, tá? Se é pública, existem os órgãos específicos que você tem que procurar, ou o município, ou o estado, a depender do tipo de unidade, se é um hospital municipal, se é um hospital estadual, tá? E pode também pedir uma abertura de um expediente chamado sindicância. O que é a sindicância? É um processo administrativo que corre no Conselho Regional de Medicina. Aqui no estado de São Paulo, o CREMESP, né? Temos aí em Minas Gerais, né, o CREMEB, que é de Minas, outros estados, cada um tem o seu conselho, e é lá, né, o órgão regulamentador dos médicos que corre a sindicância para poder verificar médicos em instituições de saúde, tá? Para verificar o motivo dessa recusa. Muito provavelmente, se você sofreu uma ação médica de erro, né, o seu advogado vai solicitar a cópia desse prontuário, tá? Então, é um direito seu de obtê-lo.
gravação de consultas. Outra circunstância que ocorre muito, outra dúvida que ocorre muito, né, é acerca da possibilidade de gravar consultas, tá? Então, assim, as normas relacionadas ao direito médico não proíbem, né? E tudo que no Brasil não é proibido é permitido, né? Aquilo que não é ilícito passa a ser permitido. Então, digamos que é uma situação omissa. E aí vai muito de unidade para unidade, vai muito de médico para médico. Mas, no meu entender, o paciente tem direito de gravar a consulta, tá? Caso ele tenha uma certa dificuldade em assimilar as informações, né? É uma terapêutica, uma conduta que tem que ser muito bem explicada, e é longa essa explicação. Né? Às vezes um paciente mais idoso, ou um paciente com uma dificuldade mesmo, né, de entender ali aqueles termos, você pode pedir, solicitar para o médico, seja educado com o médico. Fale, doutor, posso gravar essas informações que o senhor está passando? Eu vou precisar tomar esse remédio assim, fazer um preparo para o exame dessa forma. Eu tenho várias condutas a tomar aqui em decorrência desse meu tratamento, um tratamento muito longo, muito complexo. Posso gravar essa consulta? Tenha certeza de que pouco provavelmente o médico vai se recusar, tá? Essa autorização, tá? É fundamental que você explique ao médico que o objetivo é evitar informações equivocadas ou esquecimento de informações, tá? Situações que muitas vezes ocorrem aí em tratamentos mais complexos. Porém, essa gravação nunca pode ser divulgada a terceiros, tá? Seja por qualquer meio, evite de compartilhar até mesmo em WhatsApp, né? Mantenha para si essa gravação. O médico, eventualmente, se ele se recusar e você tiver essa dificuldade, você tem direito de exigir dele. Doutor, então eu quero por escrito, eu quero um termo de consentimento livre esclarecido, né? Ou eu quero a substituição do profissional. Tá? Se for um médico muito grosso, muito complicado, você tem até o meio de reclamar dele no CREMESP, caso você não se sinta à vontade. Alta a pedido, né? O que seria alta a pedido? Você, em alguns momentos, pode exigir a sua alta hospitalar. Você está lá internada e, de repente, chegou um certo momento que você entende ali que a conduta não está adequada, você quer ir para outra unidade. Gente, é um direito que tem que ser usado com muita cautela, né? Você saber que você não pode, aliás, você não tem essa obrigatoriedade de ficar presa numa instituição hospitalar, presa entre aspas, né? Não é algo que deve ser usado sem a medida, sem a devida análise. Por quê? Se você está internada, provavelmente você tem essa necessidade, tá? Porém, às vezes ocorrem situações que eu vejo no dia a dia do paciente efetivamente se encontrar internado e não haver tanta necessidade dele estar internado, tá? Um grande exemplo que eu vejo acontecer muito, o controle, a analgesia, né, o controle de dor para pessoas que estão com processo de cálculo renal. Então, tem pessoas que estão ali num processo muito complicado, precisa ficar internado, às vezes precisa até fazer cirurgia. E tem pessoas que não, elas estão passando apenas ali por uma movimentação do cálculo, e aí a dor vai e volta, né? E às vezes o médico deixa essa pessoa internada, porém essa pessoa passa, sei lá, 16 horas do dia sem dor, as outras 4 com dor, né? Então, esse caso, às vezes acontece da pessoa poder realmente entender ali naquele momento que ela não precisa permanecer na instituição. Então, doutor, passa aqui uma medicação para uso caseiro, vou fazer os exames que o senhor me pediu, se voltar a dor com intensidade, eu tomo a medicação, se a dor for insuportável, eu volto para o hospital. Tá? Então, são situações que têm que ser usadas com parcimônia, né? Você não pode simplesmente, eu estou internado, cansei de estar internado. Você tem que ver seus sinais vitais, tem pessoas que estão com problemas cardíacos, problemas respiratórios graves, você não pode sair pedindo alta, tá? Porém, você tem esse direito, tá? A única forma que um médico pode recusar a alta pedido é no caso de risco de vida. Então, se você está ali internada por um motivo que vai lhe acarretar um risco grave de vida, ele pode se recusar a dar essa alta, tá? Então, o médico ele vai escrever tudo isso no seu prontuário e vai impedir. Aí, realmente, não tem como você sair do hospital, você se evadir, tá? Toda alta pedido, ela tem um termo de responsabilidade, tá? Até quando parentes querem tirar ali o paciente, que é um familiar,
ele vai ter que assinar um documento, porque se acontecer algo com o paciente, a responsabilidade deixa de ser dos profissionais da saúde, tá? E vamos lá, vamos para um assunto agora novo na nossa aula, né? Quem acompanhou o curso do ano passado viu que eu não trouxe nenhum conteúdo acerca do plano de saúde. Na realidade, planos de saúde são situações que nós deparamos corriqueiramente, né? Que trazem inúmeras dúvidas, mas é um conteúdo extremamente extenso, um conteúdo, inclusive, para uma aula específica, tá? Então, meninas, falem aí, doutora Sandra, né? Peçam aí para ela, Leonel, traz uma aula de plano de saúde, quem sabe, né? Eu sou convidado, aliás, estou me convidando aqui para uma aula só de plano de saúde, tá? Mas eu queria pincelar com vocês alguns aspectos relacionados ao plano de saúde, porque eu acho muito importante. Apesar de ser uma matéria muito extensa, eu queria pincelar aqui alguns detalhes, tá? Quem sabe para uma futura aula, uma aula tão somente de planos de saúde. Vamos lá. Quais são os direitos que você tem no seu plano? Né? Dentre eles, eu não trouxe todos, tá? Eu trouxe os aspectos principais. São as consultas médicas ilimitadas, tá? Dias de internação hospitalar, né? UTI, CTI. Então, enquanto necessário, enquanto o médico entender que você tem que ficar no hospital, você vai ter que ter isso, vai ter que ter esse amparo do seu plano de saúde, tá? Eu preciso de 10 dias de UTI, não importa, são 10 dias que o médico vai mandar você vai ficar e o plano tem que cobrir. É um custo alto, mas o plano tem que cobrir. Consultas ilimitadas é ilimitado mesmo. Então, você quer passar no seu dermato, no seu ginecologista, né, no seu reumatologista, no seu ortopedista, qualquer médico, você tem esse direito, tá? Quantas consultas? Não importam. Se são necessárias 3, 4, 5 consultas, você tem esse direito, tá? Sessões com outros profissionais da saúde, tais como psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, tá? Ocorrendo a indicação médica, tá, expressa e fundamentada, você tem direito a passar por essas sessões. Muitas pessoas me perguntam, mas o meu convênio só liberou 10 sessões de psicologia. Tá, não importa, liberou 10, você vai lá e vai pedir mais 10. O seu próprio psicólogo, geralmente o caminho é esse, você passa pelo clínico ou pelo psiquiatra, o psiquiatra entende que você precisa passar pelo psicólogo, ele faz a cartinha, você vai para o seu psicólogo, o convênio liberou 10. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir a renovação. O seu próprio psicólogo geralmente indica mais 10, e assim sucessivamente. Hoje, dificilmente estamos tendo problemas relacionados a essas liberações, porém, ainda há planos de saúde que acabam criando uma certa resistência. Se ocorrer isso, você tem essa necessidade de passar por esses terapeutas, você pode entrar com ação, automaticamente o judiciário vai determinar que essas sessões sejam cobertas pelo seu plano de saúde, tá? Mas precisa ter uma fundamentação. Medicamentos imunobiológicos, tá? São uma classe de medicamentos muito específica para tratamento de algumas doenças relacionadas à imunidade. Então, esse tipo de medicação, ele tem que ser coberto pelo plano de saúde. O rol de medicações vocês encontram no site da Agência Nacional de Saúde, tá? É muito extenso, não dá para eu trazer aqui, mas a gente tem essa informação um pouco mais detalhada na própria Agência Nacional de Saúde, tá? Os planos, eles têm que fornecer também bolsas coletoras, tá? Para pacientes que passam pela colostomia, que é aquele procedimento de ligação do intestino na barriga, que quando a pessoa tem uma perfuração, né? Realmente é um procedimento muito complexo, muito delicado. Essas bolsinhas de colostomia o convênio tem que fornecer, tá? Tem alguns outros itens que o convênio também tem que fornecer. A gente consegue explorar isso numa próxima aula, tá? E nos planos com cobertura para internação hospitalar, o fornecimento de órteses e próteses e eventuais acessórios, tá? Decorrentes de cirurgia, tá? São todos materiais implantáveis. Eles também devem ser fornecidos. A gente depara muito com uma situação relacionada a pessoas que têm problemas de hérnia, né, na coluna,
ou até mesmo aquela doença em que ocorre um desgaste muito grande, a pessoa precisa implantar, fazer alguns enxertos, fazer a retirada de um material, colocar um outro material implantável. Então, esse tipo de material ele também tem que ser coberto pelo plano de saúde. Fios de cobre, fios de metal, né, todo o procedimento relacionado a esse tipo de material que vai ser utilizado, né, pinos, ele precisa ser coberto pelo plano de saúde, ok? Só que, assim, os planos não são obrigados a tudo, né? Nós temos várias ressalvas aí, e eu queria passar um pouquinho para vocês dos principais. Dentre eles, né, esse rol que eu estou apresentando para vocês não é um rol absoluto, ele tem alguns exemplos, tá? Tratamento de rejuvenescimento, né, botox, né, skin buster, qualquer tipo de procedimento estético, facial ou emagrecimento de finalidade estética, o convênio não é obrigado. Mas, Leonel, e emagrecimento focado para a saúde? Então, a pessoa é muito obesa e ela já está tendo problemas de saúde. Ela tem direito? Tem, tá? Porque aí é uma finalidade de saúde mesmo, uma finalidade terapêutica. Inclusive, a cirurgia de redução do estômago, tá? Ela pode ser feita pelo plano quando o médico entender que após todas as condutas que ele tomou com você não de nada valeram, ele pode trazer para você aí a indicação específica da cirurgia de redução do estômago, tá? O convênio não é obrigado a fornecer também tratamento clínico experimental, né? São tratamentos que ainda não têm comprovação científica. A gente sabe que esse mundo científico, mundo médico, ele tem buscado inúmeros tratamentos, superar, né, essas doenças que são consideradas incuráveis atualmente, mas são tratamentos que são feitos apenas no âmbito de pesquisa, universidades, hospitais de medicina, nos quais o convênio não é obrigado a adotar, tá? Fornecimento de órteses, que seriam essas órteses, né? Exemplos, lentes de contato, óculos, muletas, coletes, elásticas, prótese de olho, nariz, membros mecânicos, né? Mão mecânica, perna mecânica. Então, todos esses acessórios, eles não são obrigados, tá? O convênio não é obrigado a fazer a cobertura desses acessórios. Então, se você ocorrer ali uma amputação de perna, por exemplo, futuramente você vai precisar trabalhar, né, com uma órtese, porém, ela tem que ser desembolsada com seus recursos próprios, não tem jeito, tá? Toda medicação para procedimento cirúrgico, hospitalar, né, ou até para uso domiciliar, que não esteja registrado na ANS, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reconhecido aqui no Brasil como válidos, tá? Não é obrigatoriedade do convênio de fornecer, tá? Os remédios de tratamento domiciliar, não, você sai com aquela receitinha do antibiótico, o anti-inflamatório e o remedinho para o nariz, em meio a essa crise toda respiratória que a gente tem vivido. O convênio não é obrigado a fornecer. Às vezes você tem a sorte de passar numa consulta e o médico ter algumas amostras para te passar, mas aí é o médico que está te dando, não é o convênio que está te fornecendo, tá? Já a medicação para uso ali no hospital é coberta pelo convênio. Então, o soro que você precisa tomar, né, a medicação específica ali no teu pronto atendimento, aí sim é coberto pelo plano, tá? Eles são obrigados a cobrir todas essas medicações, inclusive nas cirurgias, tá? E dentre as não obrigatoriedades do convênio, a inseminação artificial e eventuais tratamentos ilícitos, né, não permitidos em lei, não reconhecidos aqui no Brasil, tá? Um deles é o aborto não legal, tá? O que é o aborto? É uma grande discussão, né? Mas se ele é decorrente no direito brasileiro de estupro, de abuso, automaticamente a mulher tem esse direito ao aborto, inclusive no setor público. Mas aí tem todo um processo, um boletim de ocorrência, uma apuração, né, legal para que ocorra essa autorização, tá? Esse aceite. Agora, você ir lá, atualmente não é possível você buscar uma clínica, né, simplesmente para realizar essa espécie de aborto por uma escolha sua, porque ainda no Brasil é considerado ilícito, ok? Já vamos finalizar aqui nosso encontro de hoje, tá, com alguns prazos da ANS. Então, esses prazos vocês encontram no site da Agência Nacional de Saúde, são prazos muito legais e importantes que as pessoas não têm dimensão
muitas vezes, tá? São prazos para planos de saúde. Não estou falando de prazos públicos, mas prazos para que os convênios médicos adotem. Então, uma consulta básica em pediatria, clínica, cirurgia, ginecologia, são 7 dias úteis, tá? Não pode passar. Sempre passa, eu sei que passa, mas não pode passar. Então, se o seu convênio, você quer agendar uma consulta ali de ginecologia e ele fala que você só vai ter vaga para daqui a 2 meses, você tem o seu direito de reclamar, tá? Demais especialidades, 14 dias. Sessão com fono, 10 dias. Nutricionista, psicólogo, terapeuta, são todos 10 dias. Fisioterapeuta, tá? Cirurgião dentista, para aqueles planos de saúde que prevêem, né, a saúde bucal, 7 dias, tá? Laboratório e análises clínicas. Em geral, os laboratórios fazem atendimento imediato, porém, se for agendamento, até 3 dias, tá? Alta complexidade, 21 dias, tá? Urgência e emergência imediato, tá? Então, aqui tem a internação eletiva também, mas tem a tabelinha aí para vocês visualizarem de uma forma ampla, tá? A urgência e emergência tem que ser de imediato. Inclusive, quando você fechou o plano, não existe carência para urgência e emergência. Se você precisar de um atendimento hospitalar, você pode se dirigir à unidade habilitada pelo seu convênio e você terá esse atendimento de forma imediata. O plano não pode impedir isso, tá? Leonel, o que acontece se o plano de saúde não me amparar, não respeitar esses prazos, não respeitar esses direitos? Você entra no site da Agência Nacional de Saúde, tá, ANS, e formaliza uma reclamação específica sobre essa conduta do teu plano de saúde, tá? É sempre importante no plano de saúde você anotar os protocolos de reclamação. Então, geralmente você faz uma reclamação ou um atendimento, uma chamada, né, para esse plano, o plano vai te dar um protocolo. É importante você informar esse protocolo na ANS, porque os planos de saúde eles recebem um número de demandas absurda. Então, eles precisam rastrear, né? É muito importante que cada um desses protocolos sejam devidamente anotados, tá? Então, vamos lá. Condutas resolutivas, para a gente finalizar aqui nosso encontro de hoje. Todos os problemas que você tiver, né, que você entender ali que extrapolam o limite do aceitável relacionado a uma conduta do médico, você pode procurar o Conselho Regional de Medicina da sua cidade, do seu estado e formalizar uma reclamação, tá? Essa reclamação vai ser recebida pelo Conselho Regional de Medicina e naquele momento eles vão abrir uma sindicância, que é uma apuração prévia e se transforma depois em processo ético profissional, tá? Você também pode formular a sua reclamação no órgão que regulamenta aquela unidade, setor de ouvidoria, setor de reclamações, setor de corregedoria, tá? Nos municípios também nós temos um setor específico para isso. É sempre importante você fazer essa sua reclamação e esse requerimento, seja qual motivo for, tá? Para que você formalize. Por que eu peço para formalizar? São provas. Então, você sempre tem que ter uma cópia do expediente que você fez, uma cópia do número de protocolo, se é por telefone, também uma anotação daquele protocolo de atendimento, tá? A ANS eu já falei para vocês, é o nosso órgão máximo regulamentador, tá? E aí, se nenhum desses órgãos resolver aquela tua demanda, você procura o Poder Judiciário, defensor público ou seu advogado de confiança, né, que mexa aí com essas questões relacionadas ao direito médico, tá bom? Eu vou dizer para vocês que a ANS, ela tem resolvido a maior parte dos problemas relacionados ao plano de saúde, principalmente em relação a prazos de consultas e exames e cirurgias, tá? Então, é muito importante você tentar no meio administrativo. Por que eu oriento isso? O judiciário também é um pouco lento, é um pouco burocrático, né? Você procurar um advogado, procurar a defensoria, muitas vezes o tempo de se resolver no judiciário acaba sendo, mesmo com as liminares, Leonel, tem a liminar, o juiz dá uma decisão de imediata, mas até chegar nesse ponto, né,
pode ocorrer alguns dias, e muitas vezes a própria ANS resolve isso de uma forma, apesar do prazo deles serem um pouco longo, né, são 10 dias para uma resposta, em geral eles entram em contato com a operadora, com a unidade, com a clínica, e a própria clínica, né, entra em contato com o paciente para poder resolver essa situação, tá? Então é um meio bastante eficaz. O judiciário a gente orienta a entrar em último caso ou em casos de muita urgência. Né, já ocorreu ali uma situação de necessidade de internação imediata e cirurgia imediata. O médico ele falou, eu preciso fazer essa cirurgia dentro de 12 horas, e o convênio não deu. Então você procura ali o advogado, nem que seja final de semana, tem o plantão do judiciário, tá? Você tem esse direito de entrar com uma ação, pedir uma liminar para poder autorizar aquele procedimento médico de urgência. Ok? Então é isso. Meninas, eu agradeço, né, a presença de vocês em mais essa aula de Direito Médico, espero ter sido claro, apesar do conteúdo ser bastante extenso, me disponibilizo a tirar todas as dúvidas, né, os meus contatos apareceram aqui, então vocês podem entrar em contato, lá no YouTube, na plataforma onde fica a aula também, eu costumo responder as perguntas, tá? E agradeço mais uma vez a presença de todas, um excelente curso, e um bom aproveitamento de todo o conteúdo, né, de tantas aulas bacanas, eu acompanho todas, né, um excelente acompanhamento aí, um aproveitamento para todas, tá bom? Um grande abraço.